Olá, eu sou o João Lazzarini e sejam muito bem-vindos a esse canal que finalmente tem um nome, o Rex Literário. Eu acho que foram quase uns 30 vídeos ou mais com o canal se chamando só João Lazzarini. E hoje eu trouxe para vocês um vídeo refazendo capas. É um vídeo que faz muito tempo que eu queria fazer, porque é um conteúdo que eu gosto bastante de assistir e eu gosto também um pouquinho de mexer aqui no Photoshop. As thumbs aqui do canal são todas eu que faço. E eu aprendi ao longo desse tempo fazer algumas coisinhas básicas. Se você é especialista em Photoshop, provavelmente você vai chorar assistindo esse vídeo, porque provavelmente tem muita gambiarra. E devem existir maneiras bem mais fáceis de fazer o que eu tentei fazer. Eu pensei muito em que livros eu teria para refazendo capas aqui. O pré-requisito para eu refazendo capas que eu pensei seria livros que eu já li, assim eu teria ideia do que eu fazer, obviamente, porque não necessariamente são capas que eu acho feia, mas tem capas que eu gostaria de ter a minha ideia ali retratada. Então, baseado nisso, o primeiro que eu refiz, foi Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six é uma história que eu gosto bastante, eu li ela faz 1 ano e meio, quase 2, e eu li ali final de 2022, mais ou menos. Traz a história dessa banda, e que foi uma banda que fez muito sucesso, e o livro inteiro é em formato de entrevista. A banda fez sucesso nos anos 70, não tenho certeza em que momento que a entrevista se passaria, se seria mais ou menos na nossa época, em que ano exato, assim, se passaria mais ou menos na época de lançamento, agora eu não lembro, e não vou procurar aqui. Mas eles basicamente contam toda a história da banda, de como ela começou, de como que ela acabou e os sucessos e tudo mais. Mas tem uma cena que eu gostei muito do livro, e refazer a capa de Daisy Jones and the Six é basicamente uma desculpa para fazer isso que eu tô pensando. Desde que eu li esse livro, tem uma cena que ficou muito na minha cabeça, que é a cena deles tirando foto pro disco Aurora. O disco Aurora foi o disco mais importante da carreira dessa banda. Eu queria trazer a capa desse disco para a capa do livro. Então eu peguei esse disco que vocês estão vendo, que eu mandei a inteligência artificial fazer, e usei como referência. Eu mudei ali o contraste porque eu queria colocar como se fosse um disco mais velho, mais amassado e tal. Daí eu peguei essa outra imagem desse casal que eu também pedi pra inteligência artificial fazer. Já que eu ia usar a inteligência artificial em uma coisa aqui, eu resolvi usar em todas. Trazer esse conceito pra essa capa. Vocês vão ver que cada capa que eu refiz tem um conceito diferente, tem um conceito próprio. E nessa eu queria retratar, fazer uma capa que eu não gosto tanto, que são capas com imagens de pessoas reais. No caso não são reais porque é inteligência artificial. Mas com essa ideia de pessoas reais. Não é um tipo de capa que eu goste muito, que eu ame assim, mas é que eu acho que fazia mais sentido, já que seria... é uma história fictícia, mas é contado em formato de entrevista como se fosse uma banda real. E essa capa desse disco foi uma coisa que ficou muito marcada na minha mente, que eles iam pro deserto, e que a capa era o Billy e a Daisy ali. A Daisy com uma camiseta regata branca e um shorts jeans, o Billy com uma calça jeans. Então foi uma coisa que ficou muito na minha memória. E também que o fotógrafo em algum momento disse: nossa, não precisava nem ver os rostos deles para saber que era eles. Então por isso que eu cortei ali a cabeça deles, que ficou cortada ali, justamente por causa dessa frase do fotógrafo. Depois eu fui reler, eu fiz a capa desse disco sem reler a cena. Mas depois eu fui reler a cena, alguns trechinhos ali, e vi que é bem diferente do que eu tinha na memória. Mas foi de propósito não reler a cena antes de fazer a capa, porque eu queria trazer o que ficou na minha memória, o meu sentimento enquanto eu li o livro, e não necessariamente 100% fiel. Porque no livro eles estão de frente um pro outro, não de lado, eles estão olhando um pro outro, e pelo que eu entendi, o rosto deles aparece. Só que na minha mente ficou tão marcada essa frase, você não precisava ver os rostos deles, que eu decidi deixar de fora os rostos na coisa ali. Coloquei aqui o disco em uma foto que eu também pedi pra inteligência artificial fazer, de uma mesa cheia de coisas. Eu fiquei imaginando que enquanto eles faziam a entrevista, eles tiravam coisas que eles tinham guardado da época pra mostrar pro entrevistador ali, pra mostrar, olha, esse era o disco, esse era o toca-discos. Tem ali aquela máquina fotográfica que seria a máquina da Camila,
esposa do Billy, que é bem marcante também. Em vários momentos a gente vê a Camila com essa câmera. E o título também pedi pra inteligência artificial fazer. Ela escreveu ali de um jeito que eu não gostei, então eu mudei um pouco os tamanhos, eu apaguei o fundo preto, apaguei alguns detalhes ali que eu não achei necessários, e mudei os tamanhos, o que eu achei que Daisy Jones estava muito maior do que The Six no título, então eu quis colocar um pouco mais parecido. Daisy Jones ainda ficou maior, mas eu quis deixar um pouco mais próximo. Escrevi ali o nome da autora também, e posicionei ali do jeito que eu achei melhor. Mudei ali os filtros, vocês podem ver. Só que na capa final eu decidi mudar um pouco. Depois que eu terminei ali de gravar o vídeo, de refazer a capa, eu fiquei, nossa, tá faltando alguma coisa. Não tá muito com cara de capa de livro. Talvez porque eu não seja muito fã de livros com imagens mais realistas, assim, tipo modelos na capa e tal. Então eu peguei aquele tom rosa tem a capa original, que ele tem é bem colorido, tem um tom amarelo, um azul, um rosa, e trouxe o tom rosa, deixei a foto bem rosada. Eu achei que ficou melhor com esse tom, que ficou um pouco mais com cara de livro. Como eu disse, não é um tipo de capa que eu ame, com imagens mais realistas, apesar de não ser uma imagem real aqui, ser uma imagem feita por IA, a ideia é trazer uma imagem realista, então não é exatamente o tipo de capa que eu amo, mas que eu acho que condiz melhor com a história, já que a história tenta trazer a história de uma banda que, apesar de fictícia, parece muito real. Eu também trouxe uma capa com uma foto que parece muito real, apesar de ser fictícia, porque é feita por IA. Mas o principal é que eu queria trazer a capa do disco Aurora para a capa do livro, porque ficou muito marcado na minha mente. Como eu disse, não ficou 100% fiel a como é descrita no livro, mas é um retrato do que ficou na minha imaginação, do que ficou na minha mente desde então, e eu queria muito retratar isso, ser fiel ao que ficou na minha mente. E eu acho que eu cheguei muito perto do que eu ficava imaginando enquanto eu tava lendo. Então eu gostei muito, principalmente da capa do disco. Eu até separei aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho aqui a imagem separada do disco, e eu amei essa capa do disco, e gostei também da capa, de como ficou o resultado final do livro. Apesar de que essa não é a minha capa preferida aqui das que eu refiz pro vídeo de hoje. Mas antes de continuar, não se esquece, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificações para receber o conteúdo assim que ele for publicado, deixa o like, você ajuda muito o canal se você for comprar alguma coisa na Amazon e usar os nossos links, porque eu recebo uma pequena comissão. E vocês também podem entrar lá no canal do Telegram, que lá no canal do Telegram eu mando para vocês links com boas promoções de livros mais baratos do que normal. Eu sempre confiro para ver se realmente está valendo a pena e mando os melhores para vocês lá. Se você preferir, você também pode ajudar o canal pelo Pix. E vamos para a próxima capa. É óbvio que tinha que ter um livro de Stephen King aqui, né? 4 Estações. Stephen King, como ele escreveu muitos e muitos livros, alguns livros não têm as melhores capas, assim, tem algumas capas meio feias. Esse não é um caso, eu não acho feia, exatamente, mas ela não é bonita. Ela é uma capa ok, não é lá grandes coisas, mas também não é tão feia. Eu pensei em trazer de novo o vermelho da capa, de início. Como vocês podem ver aqui, ela é vermelha, uma cor bem destacada, o vermelho ali. E eu queria trazer a janela de uma prisão, porque o primeiro conto que a gente tem aqui se passa em uma prisão. Então eu queria trazer essa ideia da janela da prisão e tal, e entrando luz por ela. Então eu peguei essa imagem que eu encontrei na internet, essa não foi feita por IA. Eu deixei a IA só lá na capa do Daisy Jones. Eu usei em algum momento? Não, acho que nas outras capas eu não usei em nenhum momento IA. Eu só usei imagens da internet que eu encontrei em sites especializados em imagens gratuitas sem direitos autorais e tal, para serem usadas. Então não saiam usando imagem qualquer por aí para fazer conteúdo. Mas eu peguei essa daí e eram 5 janelinhas ali. Eu quis colocar 4 ali justamente para trazer essa ideia dos 4 contos, 4 estações, porque são 4 contos aqui, e o nome do livro é 4 Estações. Só que além do conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que é o primeiro conto, que é o da prisão, eu também queria trazer a ideia do outro conto muito famoso. Eu não lembro se é o segundo ou o terceiro, é o terceiro conto desse livro,
que é O Corpo, que é um conto muito famoso, que todo mundo que lê King ama, e é uma referência muito grande, é uma das melhores histórias do King também. E eu também queria retratar ele. Eu queria retratar os meninos, os 4 meninos do conto O Corpo, vistos da janela da prisão, então trazendo os 2 contos pra capa. Tanto Rita Hayworth e a Redenção do Shawshank, e também fazendo um contraste, porque você tá vendo crianças livres, a ideia delas correndo, trazendo muito essa ideia de liberdade através das grades da prisão. Então dá um belo contraste artístico ali, uma coisa mais poética e tal, mais dramática. Desisti do vermelho, troquei pro laranja, com essa ideia mais de pôr do sol. É óbvio que provavelmente não teria uma linha de trem tão perto de uma prisão, né? Essa ponte aí seria justamente uma ponte que passa um trem, porque tem uma cena do conto O Corpo importante, que se passa em uma ponte suspensa assim, que passa um trem em cima. E também trouxe um pássaro ali na janela da prisão. Por quê? Porque no conto Rita Hayworth tem um pássaro, não é um corvo. Na adaptação, que é Um Sonho de Liberdade, eles usaram um corvo. Então por isso que eu usei um corvo aqui também. Mas no conto eu acho que é um pombo. Não é exatamente um corvo, é um outro pássaro, que se chama Jake. E eu coloquei ele ali, tô fazendo sombreado ali pra vocês verem, porque ia ficar esquisito o pássaro ali atravessando luz por ele. E eu também dei um brilhinho ali nele, porque e também ia ficar estranho não ter nenhum brilho ali nele, ele ser totalmente preto ali, sem nenhuma influência da luz ao redor. Escrevi ali o título, e eu não gostei dessa fonte, então eu coloquei branco ali porque eu achei mais adequado, e eu comecei a procurar uma fonte mais interessante. Quando procurei a fonte, eu queria uma fonte mais com estilo escrita à mão, então eu escrevi ali 4 estações, coloquei lá em cima, e escrevi ali o nome do King bem maior do que Stephen, coloquei Stephen King ali, bem legal. E eu queria justamente essa ideia de escrita à mão. Por quê? Agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Que eu peguei essa imagem de uma parede de concreto. E o que eu queria era trazer essa ideia de que essa escrita à mão foi feita na parede da prisão. Por isso que eu peguei o concreto ali e eu quero dar a textura do concreto para as letras. Eu dei um jeito ali, mudei a imagem e tentei trazer a textura. Vocês vão aqui ver que fiz vários testes ali para trazer essa falha. Quando você escreve com giz em uma parede de concreto, pode ser giz de cera ou aqueles giz de quadro, você vê que fica umas bolinhas na linha, que é a textura do giz que fica falhado ali. Ficou ali desse jeito. Mudei, fui testando ali como estavam as coisas. E o que eu achei ali também é que tava esse preto atrás, tava muito preto, muito estranho, porque com toda essa luz entrando pela janela, devia ter um pouco de reflexo a mais no ambiente, então eu dei um brilhinho a mais ali pra iluminar melhor a sala. Depois que eu terminei de gravar essa, eu também dei uns retoques nela, e eu deixei ali os meninos lá atrás, eu deixei menos destacado, porque tava muito contrastante ali, então com a ideia de que eles estão mais longe, eles deveriam estar mais apagados, então dei uma diminuída ali na intensidade deles, deixei eles um pouco mais apagados, melhorei ali a sombra do corvo, pouquíssimos retoques ali, melhorei um pouquinho também a textura nas letras, mas nada demais. Essa aqui eu alterei bem pouco fora do vídeo. Eu acho que eu gostei bastante dessa capa, eu acho que eu consegui trazer bem a essência dos meus 2 contos preferidos, que é Rita Hayworth e A Redenção do Shawshank, e o conto O Corpo. São os 2 melhores contos desse livro, sem sombra de dúvida, eles são. E eu consegui trazer os 2 melhores contos do livro pra capa. Eu gostei bastante, eu fiquei bem orgulhoso dessa capa. O próximo livro que eu decidi refazer a capa foi O Hobbit. E essa edição que eu tenho, acho que é a mais recente, não tenho certeza. Talvez tenha alguma mais recente. Essa aqui eu ganhei da minha prima. Ela traz essas montanhas, é uma coisa mais paisagem. Quando eu decidi refazer o Hobbit, eu fiquei pensando o que eu poderia usar, e eu queria uma ideia de livro mais clássico. Uma porque o livro, mais antigo no caso. Uma porque o livro já tem um certo tempo, não sei exatamente o ano que ele foi feito, mas é um certo tempo. E eu pensei em uma capa de couro, que o Hobbit precisa de uma capa de couro. Eu peguei essa imagem de couro na internet,
Vocês podem ver ali que ele tá bem laranjão, então eu tive que deixar ele cinza, porque eu queria só a textura, e se eu deixasse ele ali laranja, não ia pegar direito a cor que eu queria colocar depois. E eu queria colocar verde, porque na minha cabeça, a capa do Hobbit faz muito sentido ser verde. Eu decidi que eu ia fazer a porta da casa do Hobbit, aqui, de início. E a porta da casa do Hobbit é redonda, e a casa do Hobbit, ela é a toca, né? Ela é essa porta redonda em uma montanha. Então, eu queria trazer essa ideia de que a gente tá entrando na casa do Hobbit, então, quando a gente estivesse abrindo o livro. Fiz ali os 2 círculos, porque ao redor da casa do Hobbit, na maioria das artes que a gente vê, tem uns tijolinhos e a porta é de madeira. Então, eu peguei essa imagem de várias tábuas de madeira pra tirar essa textura. Eu peguei ela em preto e branco justamente para separar melhor, daí eu tirava essa parte branca e ficava só com o desenho mesmo da madeira. Escrevi ali o Hobbit, achei ali uma fonte parecida com essa do livro, talvez até seja a mesma, não tenho certeza. E ajustei os tamanhos ali, tanto do nome do J.R.R. Tolkien, vocês veem que eu não coloquei o último ponto ali no último R, eu devia ter colocado. Acabei esquecendo, mas depois, quando eu percebi, eu decidi que nem ia mais colocar, porque eu acho que fica mais bonitinho. Fica correto? Não, mas fica mais bonitinho. Cobri todas as imagens de amarelo, porque eu queria fazer a ideia de que é um hot stamp dourado, sabe? Fazer dourado aquilo ali e com baixo relevo na capa. Imaginem uma capa dura, toda revestida de couro, assim, encadernada com couro, e as letras, todos os desenhos que vocês veem, elas estão em baixo relevo, como se fosse prensado ali e com a tinta dourada. Ajustei os filtros ali, só que eu não tava amando. Essa ideia de trazer a porta da casa do Hobbit, eu acho que ficou muito legal na minha cabeça, mas que não ficou tão legal assim na capa. A ideia era mais legal do que a execução. Então eu decidi trazer o clichê, porque quase todas as capas do Hobbit tem um dragão, porque o Hobbit é justamente essa história de uma jornada até esse dragão para recuperar o tesouro dos anões. Peguei um dragão que eu mandei a inteligência artificial fazer, eu disse que eu não tinha usado mais nenhuma, mas esse dragão foi feito por inteligência artificial. E usei ele aqui. Apaguei ali um detalhe da cauda do dragão que eu não tinha gostado de como tinha ficado, então eu mudei um pouco ali. E eu troquei aquela textura de madeira por esse vetor do dragão, e eu achei que ficou bem mais interessante. Ficou mais chamativo, assim. Ficou uma ideia que, se você visse na loja, você ia preferir pegar essa do dragão do que a da porta do Hobbit. Daí eu quis trazer essas runas, porque em cima e embaixo tem umas runas escritas, e na capa original que eu mostrei agora há pouco, e eu queria trazer isso também pro livro, porque eu achei que ia combinar muito bem. Se eu não me engano, existe uma tradução para essas runas, tá? Porque o Tolkien, se eu não me engano, ele era linguista, ele criou uma língua ali, real, que realmente existe uma tradução. Eu não consegui destacar as runas que ficam na parte de baixo da capa, então eu só copiei de cima e coloquei embaixo. Me perdoem, porque não tá escrito a mesma coisa, dá pra ver que os desenhos são diferentes, mas como tava muito difícil de recortar aquela parte ali, eu acabei deixando a mesma aqui de cima. Só pra ter a ideia de que vão ter runas ali. Então dei uma mudada ali nas cores, dei uma destacada ali no dourado. E por final eu dei um último retoque na capa como um geral para trazer uma cor um pouquinho mais esverdeada no couro e trazer essa ideia do dourado ali, como se fosse um hot stamp dourado. Se vocês repararem, eu consegui também fazer as falhinhas. Quando você pega, se você já pegou uma capa de couro, uma bolsa de couro, qualquer coisa feita de couro, vocês vão ver que onde passa a tinta, tem umas falhinhas na tinta que é por causa da textura do couro. Então eu também consegui fazer isso ali. Eu também dei alguns retoques fora do vídeo, como vocês podem ver. Eu tirei essa ideia dos tijolinhos da porta do Hobbit nesse círculo que ficava ao redor do dragão e substituí apenas por aqueles círculos ali, lembrando um pouco como se fossem os anéis. O Hobbit é o primeiro livro da saga do Senhor dos Anéis, de todo o Cineverso, que o Tolkien criou. Quando o Tolkien escreveu o Hobbit, como ele foi um sucesso, o pessoal começou a pedir mais histórias do Hobbit, e então nasceu o Senhor dos Anéis. E aqui nesse livro do Hobbit,
existe um anel, um dos anéis, já aparece nesse livro e tem um momento importante com ele, então eu decidi que aquele círculo não seria mais a porta do Hobbit, mas sim o anel que ele encontra nas aventuras dele. Deixa nos comentários qual foi a capa que você mais gostou e também deixa aí quais capas você gostaria que eu refizesse aqui em um próximo vídeo. Eu gostei mais da do Hobbit, eu acho, e eu gostei bastante também da do Quatro Estações. A de Daisy Jones foi a minha menos preferida, mas eu também gostei bastante dela porque eu consegui trazer a ideia do disco, que nem eu falei. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like. Entra lá no canal do Telegram, ficar sabendo das promoções e das melhores ofertas de livros. Compre pelos links do canal. Se você quiser, você pode ajudar o canal pelo Pix. Não me abandona. Vê aqui o próximo vídeo que vai aparecer aí na tela. E até!